Bem-vindos ao podcast Conexão.edu. Nosso objetivo é conversar com professores e alunos que moram, estudam e trabalham fora do Brasil. Nosso foco é a educação no exterior de uma forma ampla e abrangente, envolvendo não somente dicas de ensino e pesquisa, mas também as experiências pessoais e dificuldade de viver e trabalhar no exterior. Eu me chamo Wesley Penteado, sou professor de música na Pan American Christian Academy, que fica em São Paulo, Brasil. Neste episódio, vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso co-apresentador Rodrigo Serrão. Rodrigo é professor assistente de Sociologia do Hope College, uma faculdade que fica em Michigan, nos Estados Unidos. Rodrigo terminou seu doutorado em Sociologia em 2020 pela University of South Florida. A pesquisa do Rodrigo está localizada na intersecção de várias áreas, como religião, imigração e questões étnico-raciais. Ele tem artigos publicados no Brasil e nos Estados Unidos. Rodrigo é natural de João Pessoa, na Paraíba, é casado com Adriana e é pai da Liz. Bem-vindos a todos e todas ao Conexão.edu. Para quem já vem nos acompanhando há alguns episódios, eu tenho falado sobre a minha motivação para ter criado esse podcast. Na verdade, eu tenho interesse de conhecer a história das pessoas que vieram estudar e também aquelas pessoas que trabalham aqui na educação superior e também vivem e todos os percalços até chegar onde eles chegaram. Então hoje, já que eu faço parte também desse grupo que migrou do Brasil para cá, achamos que ia ser interessante se vocês conhecessem a minha história também. Então, hoje eu convidei o Wesley Penteado, que participou como entrevistado aqui há um episódio atrás. Eu não sei em que ordem esse episódio dele vai sair, mas ele também participou e contou a sua história, a sua experiência. E eu o convidei para ele me entrevistar, para que nós possamos ter um tempo de conversa, um bate-papo, que vocês também possam conhecer um pouco sobre como foi que eu saí do Brasil para vir para cá e como foi o meu percurso, tanto de lá para cá e como desde o início até onde eu cheguei até agora. Então, vai ser um pouquinho diferente, porque quem vai conduzir essa entrevista não sou eu, é o Wesley. E para ele eu vou passar a palavra agora. Então nós vamos começar essa série de perguntas que eu vou fazer para o Rodrigo. Ele vai, como ele diz, contar um pouco da trajetória dele. Eu queria ouvir um pouco, Rodrigo, da sua experiência como aluno. Eu sei que você passou por 2 estados americanos como aluno. Você teve uma experiência, a primeira no Texas e a segunda experiência na Flórida. Então eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória no Texas. Como é que foi a parte acadêmica ali, como é que você chegou lá, o que você estudou, lá no Texas. Que você contasse um pouco pra gente dessa sua experiência lá no Texas. Então, o Texas foi o meu primeiro contato vindo estudar no exterior. Não foi o meu primeiro contato com a educação superior, porque quando eu cheguei no Texas, eu já tinha um bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Paraíba. E foi um curso que eu fiz logo após eu sair do Exército. Eu estava ali com meus 19 anos, eu terminei mais ou menos com 21, 22, e eu sempre tive interesse de vir estudar fora. Quando eu terminei o meu curso da UFPB, eu já estava também, ao mesmo tempo, matriculado num seminário religioso para estudar teologia, e também eu tinha um interesse, porque eu tinha há pouco tempo me convertido, de ser um pastor. Então, esse em parte foi a minha motivação de sair do Brasil, porque naquela época eu recebi um convite, ou na verdade eu busquei
a oportunidade de estudar num seminário nos Estados Unidos. Então, eu conhecia o pastor de uma igreja batista na cidade de Austin, no Texas, na capital do Texas, e ele estava visitando a nossa cidade, em João Pessoa, para renovar o visto dele de visto religioso. E nesse momento que ele estava lá, eu fui à casa que ele estava e falei que eu tinha interesse de ir, que eu já estudava lá no Brasil, né? E eu já sabia um pouco de inglês, então eu queria ir para continuar meus estudos. E aí ele, para minha surpresa, falou que ajudava e que colocava a igreja dele à disposição para que eu conseguisse o visto de estudante. Isso foi mais ou menos, acho que logo após o atentado do 11 de setembro. Então, o atentado foi em 2001, eu viajei em 2003. Então, nessa época já estava bem mais difícil conseguir o visto por conta disso. Então, o visto ficou muito bem amarrado, assim, porque tinha uma igreja se dispondo em ser a minha mantenedora e também tinha uma universidade que estava disposta a fornecer a documentação para eu tirar o visto. Então, essas questões me ajudaram a vir pela primeira vez. Então, eu cheguei no Texas no final de 2003 e estudei por 1 ano e meio um bacharelado em teologia e terminei esse bacharelado em 1 ano e meio, porque eles aproveitaram praticamente metade dos meus créditos da UFPB. E aí, quando foi nesse momento, eu queria continuar estudando e tinha um seminário numa universidade chamada Baylor University, que ficava em outra cidade, que tinha bolsas para alunos internacionais, bolsas 100%. Então, eu achei que isso seria uma excelente oportunidade para mim e apliquei para essa bolsa. E apliquei também para o seminário e fui aceito. E aí foi quando eu, em 2005, na metade do ano, eu comecei a estudar mestrado nesse seminário de lá até 2008. Foi quando eu terminei o primeiro mestrado, que era chamado mestrado em divindade, que também é teologia nesse caso, e foi quando eu também, nesse processo, nesse tempo, eu casei com minha esposa, ela morava no Brasil. Foi também em 2008, que foi quando eu terminei o mestrado, chegou a crise econômica nos Estados Unidos. Então, assim, foi um tempo que estava já começando a ficar difícil ficar morando nos Estados Unidos, e foi quando eu retornei ao Brasil em 2009. Então, eu cheguei em 2003, final de 2003, fiz um bacharel, que terminou em 1 ano e meio, porque eu aproveitei os créditos da UFPB, e fiz um mestrado que durou 3 anos, e foi o tempo que eu levei para terminar, e não consegui emprego nessa época, e retornei ao Brasil em 2009 para continuar a vida aqui, lá no Brasil, no caso. Então você veio para o Brasil em 2009, e depois de alguns anos nos Estados Unidos, alguns anos, né, estudando, né, tendo essa experiência acadêmica aí, você voltou para cá, já casado, né? Uhum. E como é que foi a sua experiência de readaptação de volta ao Brasil? Nesse período que você esteve aqui, o que você fez de trabalho, de estudo? E se você, mesmo nesse período que você esteve aqui, nessa volta, você projetava uma volta aos Estados Unidos? Como foi esse período aí? Então, em 2009, eu e a Adriana, minha esposa, resolvemos voltar ao Brasil. Na verdade, ela nunca esteve nos Estados Unidos. Ela não tinha entrado nos Estados Unidos até então. Nós nos conhecemos no Chile, em uma viagem que eu fiz ao Chile. E nos casamos no Brasil. E depois do casamento, em 2008, ela foi para Irlanda fazer inglês, e eu voltei para os Estados Unidos para terminar meu doutorado. Meu mestrado. E quando chegou 2009, ela estava na Irlanda e eu estava nos Estados Unidos. E eu
decidi fazer um mestrado na universidade na Escócia, na Universidade de Edimburgo. E entrei em contato com eles e fui aceito. Nessa época, minha área era teologia e era um mestrado acadêmico agora, não era mais um mestrado em divindade, que é considerado um mestrado profissional. E eles me aceitaram. Eu fui aceito na Universidade de Edimburgo. Então, eu e a Adriana decidimos voltar ao Brasil, pegar um visto de estudante para o Reino Unido e ir para o Reino Unido para eu fazer um mestrado. Aí voltamos, ela saiu da Irlanda, eu saí do Texas e chegamos no Recife no mesmo dia juntos. E aí, alguns meses depois, eu fui ao Rio de Janeiro dar entrada no visto de estudante e foi negado. Nós não recebemos o visto de estudante porque nós não tínhamos todo o valor financeiro que eles queriam. E eles não, o consulado não aceitou aquela pequena parte que faltava e não aceitou minha desculpa, né, porque eu não tinha aquela parte, e negou o visto. Daí eu e a Adriana tivemos que nos reorganizar para ficar no Brasil. Eu não tinha tanto distanciamento do Brasil, porque todo ano eu ia ao Brasil, porque a Adriana morava no Brasil e eu morava nos Estados Unidos a longa distância. Então a gente teve um relacionamento de longa distância por vários anos até o casamento. Então todo o considerado summer, que é o verão daqui, né? Todo mês de maio a basicamente agosto, eu estava indo ao Brasil por um mês só, não esse período inteiro, mas eu ia ao Brasil, ficava um mês e voltava naquela época. Depois, claro, quando chegou 2009 e a gente não voltou mais, eu tive que procurar um emprego e eu fui trabalhar como professor de inglês e também decidi voltar a estudar na universidade. Então foi aí que eu comecei a entrar na área do mestrado em sociologia. Foi que eu entrei em sociologia. Como eu tinha tido uma experiência no exterior em comunidades religiosas, eu achei que isso era uma área muito interessante para estudar, principalmente no Texas, porque até então os estudos sociológicos de imigrantes e suas congregações eram feitos ou no norte dos Estados Unidos, Massachusetts, que tem uma comunidade grande, ou na Flórida. E não tinha nada no Texas. E eu tinha sido parte do grupo do Texas, então eu achei que eu poderia contribuir alguma coisa. Foi aí que eu entrei no mestrado e consegui. Tive que viajar novamente aos Estados Unidos. Eu fiz isso em 2013 para entrevistar as pessoas e tal, e depois voltei e defendi meu mestrado, a dissertação do meu mestrado, e pensei no doutorado. Aí foi aí que eu pensei em voltar para os Estados Unidos. Deixa eu te interromper, o seu mestrado aqui no Brasil foi também na Paraíba? Foi na Universidade Federal da Paraíba? Foi na Paraíba, porque João Pessoa é onde minha família mora e onde a família da minha esposa mora, então foi lá. Apesar que depois que eu terminei o mestrado, eu queria vir estudar fora, mas eu também tentei um doutorado no Brasil e consegui o doutorado na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, que foi quando eu comecei a estudar o doutorado na UFPE, mas aguardando o resultado das aplicações para o doutorado na Flórida. E quando foi aceito, aí eu larguei a UFPE e vim para os Estados Unidos fazer o doutorado na USF, que é a University of South Florida. A sua aplicação, não sei, você fez em mais universidades nos Estados Unidos ou você já foi diretamente para o programa da USF porque você achava que aquele programa era interessante em todos os aspectos, né? Tanto eu sei que tem a questão financeira também. Como é que foi a sua seleção? Se você olhou vários lugares, enfim, como é que foi esse processo de escolha de universidade até a aplicação e a aceitação, enfim, como é que foi isso daí? Então,
eu olhei várias universidades e apliquei para várias. Eu consegui ser aceito em 3 ou 4 ou 5. E aí, nesse momento, você escolhe baseado no pacote financeiro, né, que eles oferecem. Existe existe a possibilidade real de você vir sem necessidade do Brasil, como mantenedor, por exemplo, com bolsa da CAPES ou CNPq, porque as universidades também providenciam pacotes financeiros para atrair estudantes. Então, eu passei numa universidade em Portland, em Oregon, que tinha um pacote financeiro, mas não era o melhor. Passei na Universidade da Flórida, em Gainesville, que é uma universidade muito boa, mas que era no programa de religião, porque eu queria estudar com uma pessoa em particular nesse departamento. E passei na USF, que era em sociologia. Então, a minha maior crise, vamos dizer assim, foi entre a UF e a USF. E eu fiquei com a USF porque era sociologia e eles tinham um pacote financeiro interessante, porque eles estavam começando o programa. Na verdade, eu fui a 3ª ou 4ª turma desse programa de doutorado e eles queriam atrair alunos, então eles tinham um programa para todos, um pacote para todos os alunos que eram aceitos. Então, entraram 4 pessoas no meu grupo naquele ano e eu fui uma delas. E eu consegui um pacote financeiro que me ajudou. E depois, o programa se tornou a melhor coisa que eu fiz, porque a escolha pela USF, porque eu tinha um orientador na área de religião, que era uma área que eu estudava, e tinha uma outra orientadora na área de questões raciais e questões raciais do Brasil, principalmente, porque era aí a minha tese do doutorado misturava tudo isso, misturava as congregações brasileiras de 2ª geração e o entendimento racial delas, as negociações dentro da congregação no sul da Flórida. Então, eu tinha excelentes professores me orientando e ainda teve um pacote financeiro que ajudou. Então, foi algo que, assim, excelente a escolha. E eu estava na Flórida, próximo da comunidade que eu estudava, que era no sul da Flórida. Então, foi tudo perfeito nesse sentido. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da sua experiência acadêmica, né? Como é que foi dentro da faculdade, mas um pouco do lado pessoal, né? Familiar, assim. Primeira vez que você foi para os Estados Unidos para estudar, você foi solteiro, sozinho? Nesse período, você com sua esposa, você se casou? E nessa volta para os Estados Unidos, indo para a Flórida, tinha a Liz no meio, né? Você teve uma filha também nesse período. Como é que foi a questão familiar também, né? Porque, apesar da sua experiência já no exterior, foi a primeira vez que vocês foram como família, né? Então, como é que foi, assim, conta um pouco, assim, de forma rápida, a sua experiência familiar também, na ida para a Flórida? É completamente diferente, né? Porque, no caso, a primeira vez, eu fiquei, assim que eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei na casa de um e depois na casa de outro. Então, eu não tinha nenhum problema de dormir na casa de diferentes pessoas que queriam me ajudar ali naquele momento, até eu chegar na universidade e ficar dormindo no dormitório. Mas todo final de semana eu viajava para Austin, né? Porque o meu seminário ficava numa cidadezinha chamada San Antonio. Cidadezinha não, uma cidade enorme, chamada San Antonio, que é ao sul de Austin, né? Também é no sul dos Estados Unidos, do Texas. E eu tinha que viajar indo para o norte, para Austin, e lá também, no início, antes de eu conhecer a família da minha esposa que mora lá, eu dormia um final de semana na casa de um, outro final de semana na casa do outro, comia. Então, tudo isso, eu tinha essa flexibilidade porque eu era solteiro. Então, foi assim, nesse momento, a comunidade brasileira me abraçou, mas também eu tinha bastante flexibilidade. Quando eu vim depois para a Flórida para fazer o doutorado,
eu já tinha uma filha de 2 anos. Na verdade, ela fez 2 anos aqui nos Estados Unidos. Ela já tinha menos de 2 anos. E eu tinha uma esposa, então eu não tinha mais essa mesma flexibilidade. Eu agora tinha que prover para elas, e no caso, a gente saiu do Brasil apenas com a minha bolsa garantida. Então, foi algo assim, foi uma aventura mesmo, mas deu tudo certo, porque como eu falei, bom, eu não falei aqui, eu acho que eu comentei num outro vídeo, quando a gente falou que vinha para os Estados Unidos e para Tampa, a Adriana tinha uma amiga de infância que morava em Tampa, então ela nos ajudou já de início a conseguir um local, ou pelo menos olhar os locais que a gente queria alugar, né, uns apartamentos, e viu que nenhum prestava, porque as fotos que a gente via nos sites não eram a realidade. E a gente conseguiu ficar na casa dela pelos primeiros dias, a família inteira, até a gente conseguir alugar um local próprio para ficarmos. Também teve a questão de, depois, de Adriana começar a trabalhar com salgados, que aí foi quando ela passou de fato, fazer parte também da renda familiar, o trabalho dela. Mesmo que fosse algo informal, mas era algo que chegou a ter tempos que ela fazia mais dinheiro em um determinado mês do que eu fazia com a bolsa da universidade. Então, de certa forma, foi uma ajuda muito boa que eu não tinha quando eu era solteiro. Então, a gente trabalhava como um time, né? Ela ajudando com a criação de Liz, e eu estudando, pensando na terminar o doutorado e conseguir um emprego aqui e tal. Então, as documentações para ela sempre era como dependente minha, mas ela, ao mesmo tempo, facilitava com que eu pudesse estudar e avançar nos estudos para que eu pudesse depois aplicar para ela, né, nos vistos mais à frente, para a gente continuar morando aqui. Então, foi um tempo que foi muito bom de aprendizado para nós dois. E também Liz cresceu aqui, né? Liz chegou aqui mal falando português e falando pouco inglês. E hoje ela fala as duas línguas bem, apesar que toda a alfabetização dela foi no inglês, mas ela fala português. E tudo isso é trabalho de Adriana também, puxando, né? Assim, querendo que Liz não esqueça, não perca a língua portuguesa. Então, é bem diferente. Mas uma diferença que não é peso, tá entendendo? É um time. Sim. É um time e todos se ajudam ali fazendo, pensando no melhor para a família. Agora, uma coisa que você falou, você disse que a Adriana tinha uma amiga que morava em Tampa na época, né? E essa pessoa, essa amiga, ajudou vocês de alguma maneira ali naquele momento. Além disso, vocês conheceram mais gente lá. Como é que foi seu envolvimento com a comunidade brasileira ali quando vocês chegaram em Tampa? Como é que foi ali esse convívio? Como é que vocês conheceram brasileiros? Como é que essa comunidade entrou meio que na vida de vocês ali? A brasileira que nós conhecíamos, ou que a Adriana conhecia, no caso, ela não fazia parte da comunidade brasileira porque o marido dela era porto-riquenho. Então ela era mais envolvida com a comunidade, né, hispana do que a comunidade brasileira. Então ela estava sempre acompanhando o marido e ela não tinha tanto conhecimento da comunidade brasileira. Mas nós começamos a frequentar a comunidade brasileira normalmente a partir das igrejas e depois outras organizações, tal, se você tem mais interesse. Mas as igrejas é onde os brasileiros se reúnem frequentemente e ali se socializam e etc. E foi nesse caminho que nós conhecemos pessoas chaves para que a Adriana começasse o trabalho dela, né, o negócio dela de salgadinhos, porque foi justamente o incentivo e também a ajuda, né, inicial que a gente precisava de pessoas que já eram estabelecidas, enraizadas na comunidade, que puderam ajudar a gente. Então,
nesse sentido, não somente os clientes de Adriana eram os brasileiros, porque você não faz salgadinho para americano, você pode até fazer, mas eles não lhe sustentam semana dentro, semana, sabe, toda semana. Eles querem experimentar ali um pouco e acham exótico, o que quer que seja, mas eles não fazem essa contratação sempre. Mas a comunidade brasileira não, eles, de fato, eles olham para a comida brasileira com nostalgia. Então, se você consegue ter uma qualidade nesse sentido do alimento que você está fazendo, você vai ter uma clientela bem fiel. E eles contratavam a Adriana para casamento, para festa, para happy hour, para festa de igreja, para festa fora de igreja. Então, foi nesse sentido, a comunidade brasileira era uma parte integral, não somente porque eu pesquisava eles em outro grupo, né, no sul da Flórida, como também eles foram os clientes de Adriana. Então ela teve muito mais contato com eles do que eu, os de Tampa, né, porque ela estava sempre conversando com eles. E claro que a princípio a gente começou numa determinada congregação, depois saímos, não ficamos lá, mas as amizades continuaram. Mas a Adriana, de fato, conseguiu atingir pessoas de vários locais, não somente em uma igreja determinada, inclusive até tendo clientes de Orlando, que é uma comunidade até maior. Então, assim, foram e são, assim, parte fundamental na nossa jornada até aqui, é a comunidade brasileira dos Estados Unidos. E, afinal de contas, festa de brasileiro sem coxinha, brigadeiro e guaraná não é festa de brasileiro nos Estados Unidos. E até o guaraná fica com gosto diferente, porque a gente fica com tanta saudade. Eu mesmo, que nem gostava tanto de guaraná, chegava aí, eu tomava guaraná só para matar a saudade. E fica falando para americano que o guaraná é melhor do que a Coca-Cola. Exatamente. E nessa, né, um parênteses aqui, é que nessa comunidade de brasileiros, principalmente evangélica, né, numa comunidade evangélica ali, foi onde nós se conhecemos, apesar de termos alunos da USF num período, né, num determinado período de tempo ao mesmo tempo, mas eu estava na música e você na sociologia, mas a gente acabou se conhecendo através dessa comunidade evangélica brasileira lá. Isso. Mas enfim, vamos voltar agora. Eu quero entrar só um cavear aqui, só um parênteses rapidinho, parênteses dentro do parênteses. A comunidade brasileira, e no caso você falou evangélica, no caso nós estávamos na igreja evangélica, mas nem todos que se reúnem lá são evangélicos, porque como a igreja evangélica acaba sendo mais predominante, o brasileiro precisa ou quer encontrar outros e também até conectar com pessoas para ajudar com emprego, essas coisas. E aí as igrejas evangélicas são mais acessíveis e tem muito mais em quantidade do que igrejas católicas ou comunidades católicas, que existem, mas não existem em todas as comunidades. Por exemplo, lá na Flórida tem bastante comunidades católicas, mas lá no Texas não tinha. Então, os católicos do Texas, pelo menos na cidade de Austin, eu não sei hoje, mas na época, frequentavam a igreja evangélica mais pela socialização que a igreja proporcionava do que em si pela fé evangélica professada. E a gente não vai entrar nessa seara agora, mas tem toda uma discussão de que a igreja ela acaba unindo as pessoas ali por uma questão profissional, uma questão de nostalgia do país, uma questão de você se estabilizar no local, né? Então, a comunidade evangélica brasileira, como você bem disse, acaba não acolhendo só evangélicos, mas brasileiros de forma geral. Bom, parênteses dos parênteses fechados, vamos continuar na nossa conversa. E agora vamos entrar numa parte mais acadêmica, né? Pegando, né, contou toda a sua experiência, foi aceito na USF, pelo curso de Sociologia. Como é que foi? Eu sei que o curso de doutorado é completamente diferente e você acaba, ao mesmo tempo que você tem o estudo, você tem o trabalho também dentro, né, um trabalho acadêmico ali dentro da universidade. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória dentro do curso do doutorado, dentro da USF. Como que foi ali
as suas aulas, as aulas que você assistia, as aulas que você tinha que ministrar, que ministrava, a sua pesquisa. Conta um pouco da sua experiência nesse período. Em quanto tempo você realizou o seu mestrado? Ou doutorado, desculpa. Doutorado. Cara, me levou 6 anos para terminar. E eu achando que era muito, mas depois eu soube que a média para terminar o doutorado nos Estados Unidos é 7 anos de sociologia. E aí eu até fiquei um pouquinho, né, me sentindo melhor porque eu consegui terminar antes dos 7. Mas... Então, esses 6 anos lá, como que... Conta pra gente desses 6 anos de vida acadêmica, né? Agora a vida acadêmica. Cara, eu cheguei em 2014, o semestre começava em agosto. Eu já tinha começado o meu doutorado na UFPE, porque eu tinha que ter, assim, eu não queria colocar todos os meus ovos num cesto apenas. Então, eu tentei o doutorado no Brasil e nos Estados Unidos. Desculpa a interrupção, vou te interromper. Você conseguiu... do que você fez no Brasil, foi aproveitado alguma coisa em relação de doutorado ou não? Você teve que começar do zero lá nos Estados Unidos? Eu tive que começar do zero, até porque eu estava no início do semestre do doutorado na UFPE, não cheguei nem a completar o primeiro semestre. Porque eu comecei os estudos no doutorado da UFPE em março e eu soube que ia viajar antes do final do semestre, que eu acho que foi em junho ou julho, não sei, não lembro direito. Mas eu acho que em maio foi quando eu recebi eu fui no consulado e consegui o visto. Então eu estava já assim na minha cabeça que se o visto for aprovado, eu vou cancelar o doutorado na UFPE. Se o visto for negado, eu vou continuar o meu doutorado na UFPE. Claro que tudo isso é antes de toda a crise que teve na academia brasileira, depois, né, e a crise também das bolsas. Tal. Então eu já tinha uma bolsa desde o mestrado de sociologia e ela somente continuou com o doutorado, ela aumentou um pouco e depois eu cortei ali, tentei a bolsa para ir para os Estados Unidos. Na época, era a época onde se falava muito de ciência sem fronteira. Então, eles não estavam dando muitas bolsas para a área de ciências sociais ou ciências humanas, como chama lá no Brasil. E então eu tentei, eles negaram, eu apelei, eles negaram o meu projeto, né? E aí assim, de uma certa forma eu agradecia a Deus também, porque eu sabia que eu tinha a bolsa já garantida, né, da USF. E eu queria ter as 2 bolsas para garantir uma vida melhor. Mas, como a CAPES não me deu a bolsa, eu também fiquei mais livre para decidir o que fazer depois que eu terminasse, né? Então, isso foi excelente. Quando eu cheguei, eu já recebi, quando eu recebi a proposta da USF, eu recebi um contrato para assinar e no contrato dizia quanto eu ia receber por ano, e o que é que eu tinha que dar em contrapartida. Então eu tinha que manter boas notas, eu tinha que estar dando uma aula por semestre, e tinha que estar participando de todos, assim, dos eventos do departamento, tudo. E eu assinei e foi isso que também me ajudou a tirar o visto, porque esse valor já entrou como parte da minha condição financeira, né? Porque eu já ia ter esse suporte do departamento. Então eu cheguei em 2014, em julho, agosto, o primeiro semestre, né, de agosto a dezembro, eu tive aula de como dar aula, né? Foi um semestre onde a gente teve aulas sobre questões pedagógicas, como preparar um plano de aula, todas essas coisas. Eu tinha que assistir aula, modelo, foi excelente, me preparou bastante para sala de aula. Quando foi em janeiro de 2015, eu comecei a dar aula aos alunos americanos. E eu dei aula até basicamente um ano antes de eu terminar o meu doutorado. Então eu dei aula até 2019 e o último ano, 2020, que foi o ano que eu me formei, eu fiquei apenas auxiliando o meu orientador com a pesquisa dele. Então esse período de dar aula foi a coisa melhor que eu pude ter, porque está extremamente conectado com o emprego que eu tenho hoje. Então eu já pude demonstrar
vários anos de experiência de sala de aula. Eu dei basicamente 3 disciplinas. Eu dei introdução à sociologia, eles chamam Contemporary Social Problems, que é problemas sociais contemporâneos, e raça e etnia, que foi o terceiro curso que eu dei. E tudo isso extremamente ligado à minha pesquisa e também ligado ao que eu ensino hoje aqui no Hope College. E toda essa experiência, ela vai sendo colocada, porque você é visto pelos alunos como um professor. Independente se você tem doutorado ou não, eles olham para você e te chamam de doutor, o que quer que seja, mas eles também vão colocar no final avaliações sobre você. Tudo isso vai acumulando o que você precisa mostrar no final, quando você está no mercado de trabalho. Eu, de fato, me senti muito afortunado porque a minha bolsa durou todo esse tempo. Às vezes, o meu contrato inicial era de 4 anos apenas, como no Brasil. Mas, como eles viram o meu progresso e também que eu já estava colocando artigos sendo publicados e tendo participação em congresso e tendo uma série de coisas ganhando prêmios. Então, eles viram que eu estava, e tendo progresso na minha dissertação, eles viram que eu estava caminhando bem. Então, eles não quiseram cortar a bolsa ou quiseram pressionar. Eu que estava me pressionando porque eu queria terminar logo. E foi quando eu consegui, de fato, terminar esses 6 anos com o sucesso, culminando com o emprego que hoje eu tenho como professor no Hope College. Mas foram bem intensos, com muita renúncia, com muito estudo, com muito tempo assim bom, é um doutorado, né? E você se adapta ao como é a universidade aqui e vai fazendo, vai levando e vai sendo um passo atrás do outro e vai conseguindo chegar onde você quer. Não foi fácil, mas foi recompensador. Sim, sim. Então, agora é o seguinte, o que eu queria perguntar para você, vamos recapitular algumas coisas. Assim, na verdade, eu queria que você fizesse um comparativo. Bom, você esteve no Texas, fez um bacharel e um mestrado lá, com uma situação de vida pessoal era uma coisa. Alguns anos depois você vai para um outro estado, para uma outra universidade, numa situação de vida diferente para cursar um doutorado. Como que você compara? Como que você exatamente como você compara essas duas situações? Como que você viu a diferença de um para o outro, tentando olhar como um todo, né? Como todos esses aspectos da sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Quais são as diferenças que você viu, né, dessas duas situações? Você fala em termos de universidade ou em termos acadêmicos? Então, isso, em termos acadêmicos, como que foi a diferença? Uhum. Eu sei que você estava um doutorado, na outra foi um bacharel e um mestrado, então são níveis acadêmicos diferentes. Uhum. Mas em relação à academia em si, a universidades em si diferentes, como é que você vê, como é que você compara essas duas universidades, vamos dizer assim? Cara, é bem interessante, porque eu vejo assim, foi um progresso muito interessante para mim, até mesmo como em termos de adaptação. Eu comecei numa universidade muito pequena, chamada Baptist University of the Americas, que é a Universidade Batista das Américas, que o foco dela são alunos hispanos, população hispana, inclusive com pessoas que não falavam nem inglês. Então foi um período para mim, chegando aqui, interessante, porque eu tinha as aulas em inglês, mas foi um momento de compartilhar com pessoas, foi onde eu aprendi, ou pelo menos fiquei com o ouvido mais adaptado ao espanhol, e comecei a interagir mais com pessoas na academia. Claro que era um nível de escolaridade era diferente. Eu estava ali fazendo um bacharel, então eu estava não tinha tanta pressão para eu
terminar né? Eu não tinha sonho de continuar continuando na academia, né? Era aprender para o ministério. Então era algo que eu via muito mais como profissionalizante do que acadêmico, né? E isso se traduziu com o meu mestrado também. Claro que havia muitas disciplinas acadêmicas, você estudava bastante, mas o resultado final era sempre visando a aplicação daquilo na vida de uma igreja e como é que seria todas essas questões. Quando eu migro desse mundo mais profissionalizante para o mundo mais acadêmico, então eu começo a ver isso na UFPB, com o meu mestrado em Sociologia na UFPB, que é onde eu começo a ter mais contato com questões de metodologia de pesquisa, com as teorias, com essas questões, aplicado à realidade, né? Então, é um processo diferente. A academia, ela agora usa, principalmente Sociologia, usa a sociedade como laboratório. Então, você agora está olhando para as instituições, não querendo alimentar sua fé, mas você está olhando ali para entender as dinâmicas e os processos e as coisas que acontecem ali. Quando eu vou para a USF, então eu continuo já nesse ritmo de mestrado acadêmico, eu entro num doutorado acadêmico. Em termos de instituição, eu acho que as duas grandes universidades que eu estudei, tirando a UFPB, é claro, foi a Baylor University e a USF. Uma pública e uma privada. Então a Baylor é privada e a USF é pública. Aqui é diferente do Brasil. As universidades privadas são as universidades mais elitizadas do que as públicas. Então você tem a Baylor como uma universidade muito, muito rica e com muitos recursos para bancar mesmo os estudos das pessoas, as coisas. A USF, ela também é muito rica, claro, mas é bem diferente as questões que eu tinha que lidar na USF, que na Baylor era mais fácil. Eu posso pensar assim, claro que eu estava em um outro momento também do meu caminhar acadêmico, mas eu sei que você consegue olhar para a Universidade Baylor, por exemplo, e ver que eles têm muito mais recursos disponíveis para os alunos, para financiar viagem, para financiar projeto, do que na USF. Na USF você teria que procurar mais recursos fora da universidade para você poder financiar a sua própria, seu próprio caminhar acadêmico, né? Eu lembro que, por exemplo, o João Chaves, que eu entrevistei aqui, ele hoje trabalha no HTI, que é o Hispanic Theological Initiative. Mas ele, quando era aluno da Baylor e fazia parte do HTI como aluno, ele me apresentou essa ideia, né, esse conceito, porque eram alunos que tinham hispanos, né, brasileiros também são considerados latinos, que podia participar ali e ter uma mentoria bem específica para depois entrar no mercado de trabalho e ser professor. Eu queria fazer parte, mas a USF tinha que pagar uma parte para o HTI para que eles me recebessem. E a Baylor já era membro do HTI e a USF nunca foi e nunca vai ser, porque é uma universidade pública. Então, nesse sentido, a gente fica mais limitado aonde entra e parcerias que fazem. Então, nesse ponto, eu acho assim que foram momentos diferentes, mas você tem nessas duas realidades, você tem às vezes... Como a questão financeira é que de fato impulsiona todo a pesquisa que é feita aqui nos Estados Unidos, né? Então quanto mais dinheiro é colocado no aluno, no professor, então você vai ter mais pesquisa sendo elaborada, você vai ter mais coisas sendo feitas assim em várias frentes. Claro que a USF também tem bastante recursos e a produção acadêmica da USF é bem mais forte do que da Baylor, mas também porque a USF tem 50 mil alunos e a Baylor tem 17 mil, então também tem essa questão.
E, bom, aí você então falou, né, até explicou um pouco da como que funciona, né, a questão financeira, para que haja pesquisa, tal, né, como que o dinheiro, né, impulsiona as pesquisas. E agora eu quero que você me diga um pouco, conte um pouco para a gente da sua pesquisa como aluno lá na USF. Como é que foi, como é que você decidiu, para que caminho seguir? Você já chegou com a ideia de que era o seu caminho? Como é que foi esse processo, né, de começar a fazer a pesquisa, de desenvolver a pesquisa? Como é que foi? Eu tinha uma ideia, porque eu estava comunicando com o departamento a partir da minha pesquisa no mestrado. Claro que ela era muito incipiente, muito inicial, e também ainda não tinha os contornos, né, as definições que eu queria. Então, eu sabia que eu queria lidar com imigrantes e com igrejas, no caso, igrejas de imigrantes brasileiros. Mas o que estudar a partir daí é que eu não sabia. Então, uma das coisas que eu fiz e faço, que eu acho que é bem interessante dentro da comunidade brasileira, é olhar a segunda geração, porque a comunidade, os brasileiros, os estudos até agora têm olhado bastante ainda, ou até agora tem se limitado à primeira. Claro, não estou dizendo que não tem estudos da segunda, tem vários, mas não tem, que eu saiba ainda, muitos relativos à segunda geração. Então, eu não conseguiria fazer esse estudo no Texas, porque a igreja dos imigrantes lá, a segunda geração, ainda são crianças. E muitas igrejas, e também não conseguiria em Tampa, porque as igrejas que têm em Tampa não têm ministérios ou igrejas estabelecidas, né, pela segunda geração, porque ainda são crianças também. No sul da Flórida, que é uma comunidade muito mais antiga, né, e bem estabelecida, então existem igrejas com segunda geração de brasileiros na frente como líderes. E foi um tipo de congregação assim que eu quis estudar. Eu também sei que lá no norte, lá na área de Massachusetts, também tem, Nova York, mas próximo a mim era no sul da Flórida. Então, a princípio eu não sabia, né, que eu queria estudar a segunda geração. Isso foi um processo de descoberta à medida que eu ia conversando com meus orientadores. E foi algo assim bem interessante, porque eu joguei uma pitadinha, né, das questões raciais. E essa pitada aí foi que, de fato, apimentou a pesquisa, porque brasileiro não gosta de falar sobre raça, né? E a democracia racial, né? A ideia de que todo mundo vive unidos e que não existe racismo no Brasil é muito prevalente, apesar de já ter sido mostrado que é um mito, mas é muito prevalente na cabeça das pessoas, e muito mais religiosos, né? Religiosos que pensam em si não como cidadãos desse mundo, mas cidadãos do céu, tal. Então tem toda essa retórica de que Deus ama todos indistintamente, tal. Então, assim, essas questões foram se movendo. Claro que morando nos Estados Unidos e vendo a sociedade bastante estratificada, principalmente questões raciais, então isso tudo influenciou também a escolha do tema, né, do tópico e também do objeto. E foi aí que eu decidi pesquisar isso, e eu acho que foi um trabalho bacana, único até agora, e assim, tem sido, aos poucos eu tenho publicado esse trabalho, e vamos ver aí como é que vai ser para a próxima pesquisa que eu estou vendo agora junto com os latinos em geral, não mais somente os brasileiros. Bom, se passaram-se 6 anos, hoje você trabalha, né, professor numa faculdade, no Hope College, você já mencionou, mas também não caiu do céu assim, né? Foi um processo, e existe um processo durante o doutorado, que eu queria que você falasse um pouco, de uma maneira meio geral, como acontece, e no seu caso especificamente, como foi, quando foi, em que parte do seu desenvolvimento, aí, do seu
do seu tempo como aluno de doutorado foi que começou a questão de trabalho, a questão de emprego, a questão de ir para o mercado de trabalho. Como é que isso aparece nessa sua jornada? Então você vai... vai... Então, vai gerar um pouco para a gente primeiro, isso, assim, de como é um caminhar geral, de uma maneira, dentro do doutorado, para o mercado de trabalho. Como é que é isso? É um pouco similar em todos os cursos, né? Todas as áreas, mas tem as especificidades de cada área que são diferentes. Mas, em termos gerais, os alunos de doutorado de qualquer área, ele começa... Aqui nos Estados Unidos, ele tem uma carga horária de aula mesmo, que ele tem que ter por uns 2 anos, mais ou menos. E aí, depois, ele passa por um processo para provar que ele, de fato... está competente para ser candidato a doutorado, que é o passo seguinte. Então, alguns têm uma prova que eles chamam COMP, que é, alguns departamentos colocam assim, você tem que estudar toda a literatura, sabe assim, depois tem uma prova oral. No meu departamento não foi assim, foi um portfólio que eles chamam, e que a gente teve várias etapas. Então, eu tive que preparar vários revisões de literatura, tive que preparar vários documentos e também sílabos. Sílabos é como plano de aula para cursos que eu queria ensinar no futuro e justificar porque eu estava escolhendo aquela literatura. Eu tive que preparar um paper que é uma apresentação para uma conferência. Então, era todo um pacote com várias etapas que você tinha que fazer e que tinha que passar por vários revisores até estar pronto. E no final disso, você defendia como quem defende uma tese, que eu tive que defender depois, mas você tinha que defender o seu portfólio. Depois que você passa por esse momento, né, ou COMP, que é com os outros alunos, ou com o portfólio no meu caso, você se torna candidato a doutorado. E aí você está na reta final. Mas é uma reta bem longa, porque você ali vai agora começar a sua pesquisa em si. Aí você não está mais tomando aula, você agora vai coletar seus dados, se você precisa de dados qualitativos, ou se você for, né, da área mais quantitativa, você vai baixar seus dados de alguma base de dados e vai começar a criar os seus modelos estatísticos ali. Mas você vai trabalhar em cima de dados e de análise, né? E aí esse período varia bastante. No meu caso, eu precisava coletar dados qualitativos a partir de entrevistas e observação. Então foi quando eu comecei a contactar com as igrejas e com os membros. Claro que antes disso, você ainda tem que ter a aprovação da universidade e do Conselho de Ética, né? Que eles não vão autorizar a pesquisa se você não colocar o que é que você quer fazer para eles saberem quem são as pessoas que você está contactando e tudo mais. Tem toda a parte ética na pesquisa. Depois que você termina essa parte, você vai agora analisar os dados e vai, de fato, escrever sua tese. Nesse período inteiro que você está fazendo tudo isso, eu ainda estou dando aula e estou apresentando trabalhos em conferências, né? Então, tudo isso vai acontecendo simultaneamente. Quando você chega no período de escrita da tese, ou pelo menos que você já está adiantado um pouco, você começa a olhar o mercado de trabalho. Normalmente aqui, na sociologia, todo ano existe o período que a Associação de Sociologia Americana envia newsletters, sabe? Assim, envia advertising, que é anúncio de emprego nas universidades. As universidades que estão querendo contratar em determinado ano pagam a associação e a associação distribui para os membros. Então, foi nesse período que eu me tornei membro de várias sessões da ASA, né? Que dependendo da área que você estuda dentro da sociologia, então você recebe diferentes anúncios. Então eu queria o máximo de anúncio possível dentro da minha área para que eu pudesse começar a olhar os anúncios de emprego. Então é recomendado você passar, antes de você estar pronto, você passar pelo mercado de trabalho, como eles chamam aqui,
mesmo se você não tiver terminado, porque você está aprendendo qual é o processo. Então, essas aplicações levam muito tempo, você tem que escrever várias coisas, tem que preparar um dossiê enorme, e para cada universidade você usa, né, coisas diferentes, porque elas pedem coisas diferentes. Então, são muitas e acaba que é um trabalho muito cansativo. Se você consegue fazer isso, e aí você vai criando experiência. No outro ano, foi o ano que eu de fato estava no mercado mesmo, aí nesse caso foi em 2019. 2018 eu comecei a ver esses anúncios, comecei a enviar para algumas, mas claro, eu ainda estava sem muita perspectiva de entrar, então assim, eu não mandei para tantas quantas eu queria, e também não recebi nenhuma chamada de volta. Em 2019 eu consegui, recebi vários anúncios e enviei várias, mas eu também participei da conferência anual da ASA, que eles têm que eles chamam Job Fair, que é uma feira de empregos. E muitas dessas universidades colocam uma mesa lá e fazem a exposição, tal, conversa com candidatos e tudo mais. Foi nessa feira que eu conheci o Hope College, e eu falei com as pessoas que estavam lá e falei sobre mim, falei sobre a minha pesquisa, falei sobre o meu interesse, falei do meu background. E eles gostaram. Claro que isso não tirou todo o processo e todas as documentações que eu tinha que enviar. Quando você envia, aí chega, vamos agora colocar na segunda fase disso aí. Você envia várias aplicações e aí a universidade entra em contato com você querendo fazer uma entrevista. A primeira entrevista é normalmente como a gente está fazendo, online. Se você passa nessa etapa, aí você vai para uma entrevista de campo, ou do campus, né, que é no campus universitário. Você é convidado. Claro que eu fui antes da pandemia, então eles pagaram meu ticket de avião, eu viajei para lá. Nessa entrevista de campus, você é entrevistado pelo provost da universidade, ou pelo deão, pelo chair do departamento, você é entrevistado pelos outros membros do departamento, você dá uma aula demonstrativa e você também, em alguns casos, no meu caso foi assim também, é o que eles chamam de Job Talk, você fala sobre a sua pesquisa. Isso, no meu caso, foram quase 3 dias. Eu cheguei na quarta, voltei na sexta. É muito exaustivo, é muito cansativo, mas eles estão te avaliando ali o tempo todo. É bem interessante e bem cansativo. Aí pronto, volta para a sua cidade e aguarda. E aí eu ainda tive, antes de eu viajar para o campus do Hope, eu tive uma entrevista com a chair, que é a chefe do departamento, e tive uma entrevista anterior com o deão do departamento. Aí depois disso eu viajei para o campus deles e fiz a entrevista local. É como se estivesse captando alguma coisa, cara, algum som bem. E depois eu fiz a minha, depois que eu fiz a minha entrevista no campus, eu voltei para casa e fiquei aguardando eles me entrarem em contato. E aí pronto, acho que foi quase um mês para frente para eles retornarem, porque eles também tinham outros candidatos. Então esse período de campus, entrevista de campus, são 3 candidatos finais, tá entendendo? E normalmente eles tiram desses 3, 1 ou 2, ou em alguns casos contratam os 3. Bom, mas foi assim que eu consegui. Eu tive outras entrevistas de outras universidades também, mas porque a entrevista minha ficou, eu achei que eu tinha mais afinidade com o Hope College, e as outras eu já não estava tão... porque quando eu soube de uma outra entrevista, eu já tinha ouvido do Hope College que eles estavam interessados. Então eu não estava mais levando tão a sério as outras. Mas eu consegui o Hope College e aí em março de 2020 eu defendi minha tese. Em julho eu viajei para... Em maio eu viajei para a casa da prima de Adriana na Carolina do Sul e em junho a gente chegou em Michigan e está aqui de 2020
e está aqui desde então. Bom, a gente está indo para o final da nossa conversa, e para a gente... a última coisa que eu queria a última pergunta que eu queria fazer para você é como está sendo essa nova fase agora já como professor, como é que é o trabalho? Eu sei que você teve experiência como professor na USF, mas agora como formado, como doutor, né, já com diploma, como tem sido essa sua experiência nesse 1 ano que você está trabalhando no Hope College como professor aí? Cara, é bem diferente e é similar, vamos colocar assim. Tem coisas que meio que continuam e tem coisas que são novas que você tem que aprender já agora como professor, que você não é treinado durante o seu tempo como aluno de doutorado. Por exemplo, uma coisa nova que eu nunca vi antes e estou vendo agora é questão de currículo, como construir currículo, como você faz para sabe, assim, debater o número de créditos que vai dar, o que não vai. Essas coisas você não vê no tempo de aluno. Outra coisa também é a parte de orientação de alunos. Eu nunca orientei alunos nenhum na minha época como aluno de doutorado, e agora eu tenho alunos que eu preciso orientar academicamente. Não orientar apenas, mas orientar academicamente para eles serem bem-sucedidos no período que eles estão estudando aqui. Você também não é preparado para isso. Claro que a parte de ensino é meio que continua, né? Só que aumenta o número de aulas. Então, eu dava 1 aula por semestre, agora eu estou dando 3. 2 são iguais, então eu preparo uma só vez para as 2 e a outra diferente. Então, 3 aulas por semestre. Claro que também tem a cobrança, né? Você entra como tenure track, que é diferente do professor que é adjunto, por exemplo, que apenas está com contrato e não precisa de pesquisa. O tenure track, você precisa também pesquisar e publicar para que você depois passe por um processo de tenure, que é que ele vai lhe dar estabilidade. Então, tudo isso é quase como se você voltasse para fazer um segundo doutorado. Então, você tem que voltar para ter outro projeto, você tem que ter mais publicações, então você está revivendo muito o que você fazia durante o doutorado, agora para você conseguir permanecer na academia para sempre. Então, aquele ditado do publish or perish, né? Publique ou pereça, é uma realidade. Claro que depende do departamento ou da universidade, você vai ter mais cobrança do que outras, mas para receber o tenure, aqui no Hope College, você precisa ter um excelente record, né? Como é que é record em português? Um excelente... um histórico, né? Histórico de ensino. De ensino, né? Com boas avaliações dos estudantes. E também um histórico de publicação. Então, não é fácil nesse sentido. Você tem também, agora que você é professor, então você já é considerado expert no assunto. Então, você não está apenas só enviando o seu trabalho para as conferências, você agora está criando grupos de trabalho, você está criando, organizando colóquios, está organizando né, diálogos acadêmicos, você está incentivando os alunos, você está trazendo os alunos para junto de você, para pesquisar com você. Isso também é diferente agora no verão que passou, que está terminando agora. Eu tive 2 alunos me auxiliando no meu projeto. Então, você começa a ter mais auxílio, você começa também a ter mais recursos financeiros também para apoiar essas pesquisas e para pagar os alunos. Então, é tudo bem nesse sentido, bem diferente, mas também você tem um tempo de 6 anos aí para o tenure, então todo ano você tem que estar construindo em cima do que você já fez para chegar no último processo, que é quando você vai passar e fazer o tenure, que o tenure aqui é como se fosse lhe garantir a estabilidade, ou seja, você não mais vai ser demitido por qualquer coisa, você agora tem estabilidade, tem liberdade acadêmica e tal. Então, é um processo bem interessante, longo, mas também bem puxado, vamos colocar assim.
eu estou no segundo ano agora, né? Vou começar agora em agosto. Na verdade, 1º de setembro é a minha primeira aula. E vou de 2021, né? A gente está gravando em 2021. E vou entrar no segundo ano. Quando for daqui a um ano, no terceiro ano, eu vou ter a revisão desses meus primeiros 3 anos, que é na metade do tempo de tenure, para eles avaliarem onde é que eu estou, para que eu melhore, para chegar no período do tenure forte, ou para que eu continue o que eu estou fazendo, porque eles estão satisfeitos. Então, eu vou ter essa avaliação no terceiro ano, e tem sido, assim, muito bom. Claro, você agora é professor, então você já não está mais ganhando como aluno, então você consegue ganhar um pouco melhor, claro. Eu também não entrei na elite, em canto nenhum, então, claro que eu ainda sou classe média aqui, mas é um salário que dá para pagar as contas, que dá para viver, e está sendo assim muito bom para minha filha também, que tem assim, olha para mim como um modelo para ela, e tem sido ótimo. O Michigan é um estado muito diferente da Flórida, e muito diferente do Texas em termos climáticos, né? Então aqui é muito mais frio, tem todas as estações do ano. Você tem muita neve no inverno e tem muito calor no verão, mas claro, não tanto calor quanto lá embaixo. Mas você tem assim, é bem interessante essa dinâmica. Então, para mim que sou do Nordeste do Brasil, é bem mais interessante ainda. E aí tem sido muito, muito bom esse período. Eu estou assim bastante satisfeito. O Hope College é uma excelente escola. Então, para quem é aluno no Brasil que tem interesse, que nunca ouviu falar do Hope College, não se sinta mal, porque eu morando aqui também nunca tinha ouvido falar do Hope College, até o período que eu estava no mercado de trabalho, e de fato eu me surpreendi assim, positivamente com a qualidade da escola, com a qualidade dos professores, com a estrutura da escola em si, muito boa. E para quem tem interesse de estudar aqui nos Estados Unidos, eu sei que tem várias grandes universidades, mas também tem excelentes escolas, faculdades, como Hope College, entre outros, que são menores, mas que têm a mesma qualidade, que dá uma educação de excelência para os alunos. Então, eu acho que para quem está interessado também e quiser conhecer mais do Hope College, pode também entrar em contato comigo, porque eu sou brasileiro e você pode mandar e-mail em português. Para a gente terminar, né, só assim, mais um parênteses aqui. Esse mundo é muito pequeno, né, porque em 2004 eu estava em Dallas, trabalhava numa comunidade brasileira em Dallas, e a gente esteve junto, né, que a gente ficou sabendo muito tempo depois que nós estivemos juntos numa conferência em Charlotte, na Carolina do Norte. Depois a gente se conheceu na ISF, e agora que você está no Hope College, né, você me disse que uma aluna da escola em que eu trabalho aqui no Brasil, que se formou aqui no Brasil, está estudando aí. Então, né, as conexões, né, que se faz são muito grandes. Eu queria que você, para a gente terminar a nossa conversa, alguma coisa que você queira falar, sugestão, alguma coisa, algum comentário que você queira fazer para a gente terminar essa nossa conversa hoje. Ótimo. Cara, é o seguinte, eu não sei se no Brasil existe essa ferramenta. Bom, eu sou professor e pesquisador, então eu vou dar uma dica, uma sugestão dessa ferramenta. Eu acho que tem, mas eu não sei se tem traduzido, também não precisa, mas eu queria sugerir um aplicativo de computador chamado Zotero. Ele é para pesquisadores que usam organizar os seus arquivos, né, os artigos acadêmicos, de forma muito eficiente. Então, o Zotero ajuda não somente ele ajuda não somente na organização dos artigos, pode ser por ano de publicação, por sobrenome do autor, e outras coisas, mas também você salva o próprio artigo junto do nome, né? Então você não precisa estar salvando em uma pasta separada, ou seja, ele vai estar junto do nome
dentro do artigo. E também você pode colocar tudo isso diretamente com um clique apenas. Você salva um add-on que é no browser, né, da internet, e você abre o Zotero e você viu um artigo acadêmico que você gosta, ou que você está interessado em ler, né, depois. Aí você apenas clica no botão do browser, ele vai puxar todas as informações e também o PDF, e vai salvar tudo no Zotero. Se você não conseguir, por causa de algum problema, você pode colocar o DOI number, o número DOI, que é um número que identifica o artigo. E se você colocar esse número lá, ele já puxa também o artigo diretamente. Ou você também pode colocar manualmente. Se você tiver um livro, você somente coloca o ISBN, e ele puxa todas as informações do livro. E depois que você tem tudo organizado, você cria a sua bibliografia super rápido, apenas com o clique do botão. Eu só não sei se ele tem a regra brasileira de citações, que é que eu esqueci o nome. Bom, a BNT. A BNT, pronto. Mas eu não sei se tem a BNT, mas tem a maioria quase todas as americanas e da língua inglesa em geral, e isso facilitou bastante o meu trabalho, e até hoje eu organizo todos os meus artigos e livros, e eu também posso, por exemplo, se eu tenho um livro em PDF, eu também salvo lá apenas com o ISBN, e depois eu faço o download ou upload nesse programa, então fica tudo num lugar só, tudo muito organizado e facilita tudo. Se eu quiser também, por exemplo, criar um relatório, eu também posso criar um relatório, eu escrevo as notas de tudo que eu quero, depois eu crio um relatório e fica tudo organizado, ele gera tudo automaticamente. Então, Zotero, Zotero, é um aplicativo excelente que eu recomendo bastante para quem é pesquisador e para quem é estudante também. Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar um pouco da sua história, foi muito bom conhecer um pouco daquilo que você viveu, da sua experiência. Obrigado. E espero que todas tenham gostado dessa conversa, e a gente se vê numa próxima. Gente, muito obrigado também a você que ficou até aqui, e nós nos encontramos no próximo episódio do Conexão.edu. Um grande abraço e tchau, tchau. Obrigado mais uma vez ao Rodrigo Serrão por participar desse episódio do podcast Conexão.edu. Obrigado também a todos vocês que ouviram o nosso bate-papo. Se você gostou desse episódio, se inscreva em nossos canais. Estamos no YouTube e no Spotify. Compartilhe esse episódio com seus amigos e nos siga nas redes sociais. Nosso endereço no Instagram é @conexão.edu. Tchau e vejo vocês no próximo episódio.